1 Coríntios, irmãos, capítulo 11, a partir do versículo 17, é o texto por excelência que trata da ceia do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas esse texto foi o primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento, muito antes dos evangelhos, sobre a ceia. Eu não sei se você sabe, mas a narrativa da ceia, na igreja de Corinto, que está aí ao seu dispor, foi a primeira narrativa que surgiu na igreja primitiva sobre a ceia, antes que os evangelhos fossem escritos. E a grande pergunta que eu faço é o seguinte: por que Paulo escolheu a igreja de Corinto para escrever sobre a narrativa da ceia e não as outras igrejas? Por que Paulo escolheu narrar a ceia? Talvez por aquilo que ele ouviu, talvez por aquilo que ele estava nas mãos como material compilado na época, mas o fato é que esse texto sobre a ceia aparece a primeira vez na Bíblia, não nos evangelhos, mas aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E esse texto diz assim, versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm, nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelo privilégio de termos um lugar onde nos reunir e participar desse sacramento, dessa ordenança tão bonita que o Senhor deixou para nós. Obrigado porque temos líderes e pastores que ministram esse sacramento na vida da tua igreja. Obrigado pela tua igreja que se reúne ao redor da tua mesa para participar da tua morte e participar da tua ressurreição. Edifica a tua igreja, Senhor, alimenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a primeira viagem que eu fiz
de longa distância, de avião, assim, para longe, eu fiz questão de, ao sentar na minha cadeira, eu ligar aquele monitorzinho que fica na minha frente, e você já deve ter visto em viagens de avião, assim, em lugares longe. E eu fiz questão de clicar ali na rota que o avião faria. Eu fiquei curioso para ver onde o avião passaria, quais são as cidades que ele sobrevoaria. E eu, irmãos, a primeira vez que eu fiz essa viagem, eu confesso a vocês que uma coisa me intrigou, porque de tempos em tempos eu via lá naquele monitor, naquele mapa, no navegador do avião, uma palavrinha que clicava às vezes assim, e depois o avião parece que consertava a rota. E a palavra era correção de rota. E aí de repente eu compreendi, irmãos, que nessas grandes viagens, seja ela de avião, seja ela de navio, existe no navegador, no computador desses equipamentos, aquilo que se chama de correção de rota. Por quê? Porque nessas longas viagens existem a rotação da Terra e a translação da Terra. E essa questão da Terra girar em torno de si mesmo, ela provoca um deslocamento da rota anteriormente traçada, porque essa rota é em linha reta. Então é preciso de tempos em tempos o computador e o navegador acertar a rota e fazer a correção de rota. A partir desse dia, querido, que eu vi o que significa isso, e lendo a palavra de Deus e pesquisando sobre a igreja de Corinto, eu descobri por que Paulo escreveu a narrativa da ceia exatamente na igreja de Corinto. Eu fiquei pensando que ele poderia ter escrito a narrativa da ceia quando ele escreveu, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, que parece que foi a primeira carta escrita do Novo Testamento que você tem nas mãos, mas ele não escreveu. Ele poderia ter escrito a narrativa da ceia ao livro de Gálatas, que também foi uma das primeiras escritas do Novo Testamento a ter na nossa Bíblia, mas ele também não escreveu. Paulo parece que deixou para escrever a narrativa da ceia na igreja de Corinto, por quê? Porque Paulo tinha um propósito, Paulo tinha um fundamento. E pastor Luciano, qual era o fundamento de Paulo ter escrito a narrativa da ceia à igreja de Corinto? Eu descobri, irmãos, que o fundamento é o mesmo do navegador, do avião e do navio. O que Paulo queria é corrigir a rota. O que Paulo queria, querido, com a narrativa da ceia, era corrigir alguns fundamentos da vida cristã que foram alvos de distorções, de desvios, que foram alvos de problemas, e que Paulo agora, como um bom timoneiro, ele quis trazer de volta o seu grande barco, que é a igreja de Jesus, ao seu caminho de volta. Nós vivemos dias hoje, irmãos, que muitas coisas têm nos tentado a desviar da nossa rota. Vivemos dias hoje, irmãos, que os nossos olhos são seduzidos de forma, às vezes assim, muito imperceptível e sagaz, das coisas desse mundo, e aquela rota, aquele caminho, aquele percurso traçado para você na palavra de Deus, muitas vezes nós temos nos desviado desse caminho, e um problema sério, nós talvez temos entrado em atalhos extremamente perigosos. O apóstolo Paulo, irmãos, como um pastor amoroso, e como alguém que cuidava das suas igrejas, além de ser um missionário destemido, ele escreve a narrativa da ceia em Corinto, para colocar a grande nau, como diz Lutero, que é a igreja, de volta ao prumo, de volta à sua rota. A narrativa da ceia, irmãos, é profundamente pedagógica, lá em 1 Coríntios, que você acabou de ler comigo. Paulo queria ensinar a igreja a retornar ao caminho verdadeiro e evitar algumas distorções que essa igreja estava experimentando já no seu nascedouro, e Paulo então traz essa igreja de volta, e ele usa para isso, irmãos, um artifício maravilhoso. Qual é? A ceia. Hoje pela manhã na escola dominical eu disse que o cristão não deve deixar de participar da ceia. O cristão precisa de todas as formas se redobrar para participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque eu descobri, irmãos, que toda ceia é uma correção de rota. Toda ceia, de alguma forma, ela traz a gente de volta por naquilo que Jesus determinou para mim e para você no início, e que muitas vezes, ao sabor das ondas, nós somos levados por outros caminhos. Quantas pessoas, irmãos, começaram bem e de repente terminaram mal?
Quantas pessoas na história da igreja e na Bíblia você conhece, que começou trilhando uma rota bacana, mas que de repente ao longo do caminho se desviaram por caminhos tortuosos e permaneceram nesses caminhos, e como diz Provérbios, um abismo chama outro abismo. Eu louvo a Deus, irmãos, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo e pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama os seus filhos e traz os seus filhos sempre de volta, amém? Deus é aquele, querido, que quando vê você enveredando por um caminho que não é o caminho, Ele chama você de volta. Eu sou pai, e você que é pai sabe que você não tem felicidade em ver um filho, uma filha, um esposo, uma esposa enveredar por caminhos perigosos sem alertá-lo. Se a minha filha Alissa andar por um caminho que eu estou vendo que não é o caminho, não é o fundamento, não é aquilo que Deus tem para ela, eu como pai, eu tenho a obrigação de dizer para minha filha, corrige a sua rota. A narrativa da ceia, irmãos, em Corinto, é a correção de rota. Como eu preciso que a minha rota seja corrigida, amém? Como a igreja brasileira precisa de corrigir a sua rota em determinados fundamentos, que ela tem se desviado desses fundamentos. Mas pode ficar tranquila, a igreja brasileira não vai ser deixada ao léu, o grande timoneiro vai corrigir essa rota para a glória dele mesmo, amém? Pastor, quais são os fundamentos que Paulo corrige na narrativa da ceia na igreja de Corinto? Quais são os fundamentos que Paulo visa corrigir e que utiliza para isso, irmãos, a narrativa da ceia que a gente tem nas nossas mãos? Paulo basicamente quer corrigir 4 fundamentos de 4 distorções que estavam acontecendo naquela igreja naquela época. Primeiro, Paulo entendeu que a ceia corrige a comunhão em meio aos partidarismos. A ceia corrige a nossa comunhão em meio aos partidarismos. Dá uma olhadinha no que Paulo escreveu no verso 17 e 18. Nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Veja, querido, que Paulo começa a narrativa da ceia, mostrando um erro grave que a igreja de Corinto estava labutando nele. Qual era? Capítulo 1, versículo 1. Paulo diz o seguinte lá, no capítulo 1 de Corinto, no versículo de número 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que penseis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, porque eu fui informado, através dos da casa de Clói, haver divisões entre vós, e eu creio. E a divisão entre vós, ela é patente por causa do seguinte: vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. E Paulo ainda diz no versículo seguinte: acaso, pois, Cristo está dividido? E aqui, irmãos, na hora da ceia, Paulo repete um grave e grande problema que existia na igreja de Corinto. E aí Paulo introduz a ceia para corrigir essa distorção na igreja, que são as divisões e os partidarismos na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado irmão: Jesus não nos chamou para vivermos divididos, para vivermos em litígios, para vivermos separados, para vivermos cheios de partidarismos, com culto às celebridades e de repente compactuando com grupos que seguem pessoas, ao invés de uma grande nave seguir o cabeça que é Cristo. A ceia, meu amado, quando a gente se assenta ao redor da mesa, a ceia corrige a nossa comunhão. Eu gosto muito do Salmo 128. O Salmo 128 é o Salmo da família. O Salmo 128 diz assim, quer ver? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da tua casa,
será como a árvore frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Querido, quando a gente se assenta para participar da ceia, não pode haver divisões entre nós. O corpo de Cristo não está dividido. O interessante é que lá em João capítulo 19, quando o algoz chegou com uma lança para avaliar se os homens pendurados naquela cruz estavam mortos, a Bíblia diz que o ladrão à direita e à esquerda de Jesus já tinham sucumbido. E de repente eles estavam ainda moribundos, e eles quebraram as pernas daqueles homens para de repente dar o golpe de misericórdia neles. Mas quando quando o algoz chegou a Jesus, ele já estava morto. E a Bíblia diz que esse homem que foi quebrar as pernas de Jesus não quebrou, mas ele fez uma coisa com ele. Para detectar se realmente ele estava morto, ele pega a sua lança e perfura o lado de Jesus. A Bíblia diz que quando ele perfurou o lado de Jesus, saiu sangue misturado com água. Mas aí João, irmãos, introduz um texto no Velho Testamento e ele explica por que ele colocou esse texto. Ele diz o seguinte: o ladrão não quebrou os seus ossos, porque nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele cita uma profecia lá do Velho Testamento, dizendo que quando o Messias sofresse, os seus ossos não seriam quebrados. Agora, sabe por que eles não quebraram os ossos de Jesus? Porque a igreja de Jesus não pode ser quebrada, ela tem que ser inteira. E ai daquele que promove divisões na casa do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que venha o apóstolo Paulo e corrija a nossa comunhão, em meio aos partidarismos que a igreja de Corinto vivia, para demonstrar que nós somos um só corpo, pertencemos a um só Senhor, temos uma só fé, um só Pai, um só batismo, somos membros do mesmo corpo e somos família bendita do Senhor, amém? A coisa mais bonita, irmãos, é quando chega domingo, né? E de repente tem papai, mamãe, tá igual a música do Titãs, né? Papai, mamãe, titia. E aí de repente o vovô faz aquela comida gostosa de domingo, e aí chama os filhos, chama os netos, chama a família toda, e ao redor da mesa a gente se assenta. Irmãos, que imagem maravilhosa. Hoje, essa imagem vai acontecer aqui. E nós não devemos nos sentar na mesa com partidarismos, com divisões, com litígios no coração. Pelo contrário, Cristo nos chamou à comunhão, porque nenhum dos seus ossos foram quebrados. Amém? Em segundo lugar, pastor, o que a ceia corrige? Veja bem, irmãos, que na narrativa de Paulo, no versículo de número 24 e 25, ele fala do pão e depois ele fala do cálice. E ao terminar de falar do pão e do cálice, ele termina com uma frase recorrente nas duas: fazei isto em memória de mim. A ceia, irmãos, em segundo lugar, corrige a nossa lembrança, em meio a tanto esquecimento. A ceia, como dizia o Philip Yancey, é um martelo que bate do outro mundo, lembrando a nós todo mês o que Cristo fez por você. A ceia, querida, é o grande memorial de graça, que traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. Lamentações 3:21. A ceia, querido, é aquele sino que bate lá no além, para nos mostrar o que alguém fez por amor de você, sendo que você não era merecedor. Quando Jesus, irmãos, encenou a ceia, talvez o apóstolo Paulo se lembrou dessas palavras ou recebeu escritas de alguém, e depois do pão, e depois do cálice, ele então repete as mesmas palavras do Senhor: fazer isto em memória de mim. Pastor, o que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer, irmãos, que a nossa mente é insegura.
Se você é igual o pastor Luciano, você certamente se esquece das coisas boas, mas você se lembra das ruins. O ser humano tem uma tendência de guardar no coração cenas ruins e ficar reeditando essa cena, e ficar passando e remoendo essa cena de algo ruim que feriu você. Aí vem a ceia e diz assim: olha, lembre-se das coisas boas. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez por você, faça isso em memória dele, não se esqueça dele. Como nós somos tendentes, né, irmãos, a nos esquecer quem nós éramos. Talvez seja por isso que quando Josué venceu e rompeu o medo e a timidez, por ter deixado Moisés, não é, ser o seu grande mentor, e agora ele lideraria o povo de Deus para entrar na terra. Moisés, depois de vencer o medo, a Bíblia diz que ele passa o Jordão e um grande milagre acontece. É o Mar Vermelho em miniatura. Lá com Moisés o Mar Vermelho se abre, o povo passa e Faraó é engolido. Aí Josué chega às margens do Jordão e o milagre se repete só numa escala pequena. A Bíblia diz que quando Moisés colocou a arca lá, Josué colocou a arca, a Bíblia diz que o Jordão se abriu e eles entraram na terra prometida. Mas aí, irmãos, olha que coisa bonita. Deus chamou Josué e disse assim: Josué, separa 12 cabeças das 12 tribos e pegue cada uma pedra. E de repente vocês levem essa pedra lá para a tenda de vocês e façam lá no meio do arraial um memorial. Mas faça uma segunda coisa: aonde que a arca que botou o pé dos sacerdotes e o rio se abriu, pegue uma outra pedra e construa ali também um altar com 12 pedras. Aí Josué falou: Senhor, mas por quê? Para que você e a geração que vem depois de você se lembre o que o Senhor fez por você. Graças a Deus, irmãos, que a igreja hoje está bonita e cheia. Deus não quer que você traga uma pedra aqui, não. Mas Deus no Novo Testamento instituiu uma outra coisa para substituir a pedra e o altar lá do Velho Testamento. O que é? A ceia. A ceia, meu irmão, é esse memorial que de repente te lembra quem você era e o que você é em Cristo Jesus hoje, e o que Jesus fez por você. Portanto, meu amado, a ceia, em segundo lugar, corrige a nossa lembrança, amém? Em meio a tantas coisas, talvez ruins, que aconteçam com você, e em meio talvez a tanto esquecimento que a minha mente e a sua é tão incongruente para lembrar das coisas boas. Mas em terceiro lugar, querido, quando eu olho para a narrativa da ceia, eu vejo que a ceia também corrige, em terceiro lugar, a nossa missão. Olha o que diz o verso de número 26 da narrativa de Paulo: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O interessante é que se você for depois, nas três narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você não vai ver esse versículo lá. A narrativa da ceia contida nos evangelhos não tem esse versículo. Somente Paulo colocou esse versículo na sua narrativa da ceia. Por quê? Primeiro, porque eu acho que Paulo era um missionário. E porque Paulo queria mostrar para a igreja que a igreja recebeu Jesus Cristo, mas ela precisa também anunciar Jesus. E é por isso que Paulo, então, irmãos, introduz esse versículo maravilhoso: todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes que beberdes o cálice, não se esqueça de anunciar a cruz do Senhor. É isso que significa esse texto. Anunciar a morte de Jesus significa: você é um arauto da cruz, em meio, irmãos, a tanta negligência. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele mesmo, no capítulo 1 de Corinto, a partir do versículo 18, ele fala que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos é poder de Deus.
A mensagem, irmãos, do cristão é a mensagem da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Querido, a mensagem nossa é a mensagem da cruz. A igreja do Senhor precisa receber essa mensagem, mas ela precisa pregar essa mensagem. A igreja não pode apenas receber a mensagem e ficar com a mensagem. A igreja precisa anunciar a mensagem. E a ceia, irmãos, ela corrige a nossa missão em meio a tanta negligência. A nossa mensagem, irmãos, é a mensagem da cruz. E é essa mensagem que foi posta na igreja, para que a igreja fosse o grande arauto, a grande proclamadora dessa mensagem gloriosa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Há virtude na cruz, há poder na cruz. É através da cruz de Jesus que nós nos achegamos a Deus. Há perdão na cruz. E essa mensagem, irmãos, foi dada a mim e a você. E a ceia corrige isso. Nós participamos da ceia, nós somos fortalecidos pelo Senhor, para que ao sair daqui, nos nossos afazeres cotidianos, nós possamos pregar e anunciar esse evangelho maravilhoso da cruz do Senhor Jesus. E por fim, irmãos, olha o que diz o versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, que coisa maravilhosa. A ceia é uma pedagogia de Jesus maravilhosa para a sua igreja. Ela visa corrigir a gente de alguns desvios, de algumas coisas fundamentais que Cristo deixou para nós. Primeiro, a ceia visa corrigir a nossa comunhão. Em meio, irmãos, talvez às divisões e às contendas e aos partidarismos, que muitas vezes existem no seio da igreja. Mas a ceia também, querida, é profundamente pedagógica, porque ela corrige a nossa lembrança. Tem gente que quando encosta na gente só conta tragédia, você já viu isso? Tem gente que encosta na gente, só conta coisa ruim. Dá vontade de perguntar assim: meu filho, não tem nada de bom na sua vida, não? Tem gente, querido, que tem prazer de atrair para si só tragédia, e só conta tragédia. Aí vem a ceia e diz assim: pensa em Jesus, pensa na cruz, pensa naquilo que eu fiz por você, pensa no sacrifício que eu fiz por amor a você, sendo que você não merecia esse amor. A ceia, querido, corrige a nossa lembrança, mas a ceia também corrige a nossa missão. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Igreja não é clube de final de semana. Igreja não é lugar que você vai, abastece e de repente vive todos os dias como se nada tivesse acontecido. Não, irmãos. Igreja é lugar para você ser alimentado, edificado, exercitar a comunhão, a misericórdia, a graça, o relacionamento, o amor, mas para você ser um arauto e um embaixador de Cristo todos os dias da sua vida. Eu louvei a Deus aquilo que o presidente Trump fez em honra ao Dr. Billy Graham. Não sei se você viu nas redes sociais. Eu fiz questão de compartilhar na minha página do Facebook, porque foi publicado nas redes sociais, o culto solene e a homenagem solene que a presidência dos Estados Unidos prestou ao Dr. Billy Graham. Honras de um chefe de Estado. Não sei se você viu. Ele chegou, irmãos, no Capitólio, naquele caixão maravilhoso que irmãos da África fizeram para ele. Ele chegou com uma escolta daqueles homens de luva, fazendo aquilo tudo igualzinho. Retiraram o corpo do Dr. Billy Graham, subiram as escadas do Capitólio nos Estados Unidos, e lá dentro do Capitólio estavam reunidos quase todos os chefes de Estado do mundo, esperando o corpo do Dr. Billy Graham. Coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa. Quando chega o corpo é depositado lá num local, e de repente começam os discursos. O filho do Dr. Billy Graham, Franklin Graham, que eu vi pessoalmente numa cruzada em Belo Horizonte, falou sobre o pai. A filha do Dr. Billy Graham, que é a diretora da Associação Internacional Billy Graham, discursou sobre o pai. E o presidente Donald Trump, irmãos, não sei se você viu, fez um discurso emocionado sobre o Dr. Billy Graham. Honras
de um chefe de Estado. E aí sabe o que eu descobri? Ele era mesmo. Eu acho que o Dr. Billy Graham foi quem, nesses últimos tempos, encarnou com mais propriedade aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz assim: vós sois embaixadores de Cristo. Realmente o Dr. Billy Graham era um embaixador. Por quê? Porque levou o nome de Jesus aos 4 cantos dessa terra e teve um enterro digno. E aí, irmãos, eu escrevi o seguinte: irmãos, está aí um grande homem de Deus, que honrou a Cristo com a sua vida enquanto estava vivo, mas também honrou a Cristo durante a sua morte. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi fiel à missão. Talvez o que esteja faltando na sua vida e na minha é isso. Talvez você esteja vivendo muito bem. Talvez você esteja gozando de um conforto superlativo. Talvez a sua família esteja tudo em ordem, mas está faltando uma coisa: anunciar a cruz. Anuncie a cruz. A gente come e bebe para anunciar a cruz. Anuncie a cruz. Você é o embaixador de Cristo. Amém? Cristo fala através de você. Cristo vai aonde você vai. Você é um representante do reino de Deus. Amém? E aí eu entendi por que o presidente Trump fez com o Dr. Billy Graham honras de um chefe de Estado. E ele era mesmo. Ele era um embaixador do céu. Mas não só ele. Você também é. Em último lugar, irmãos, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Pastor, o que a ceia corrige? A ceia corrige, em quarto lugar, a nossa conduta, em meio a tanta displicência. A viagem ao interior da alma é a viagem mais dura e mais difícil que um homem pode fazer. Entrar num avião e ir para a Europa, para os Estados Unidos, ir para um outro país é relativamente fácil. Você ajunta um dinheiro, você compra a sua passagem parcelada, né, Pedro? Você entra no avião meio com medo, você viaja aí 18 horas, mas no final de algumas turbulências e algumas coisas, você chega no lugar. Mas viajar para dentro de nós é difícil. E a ceia, irmãos, é tão bonito, porque é na ceia que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que significa isso? A ceia promove um autoexame necessário. É como se Paulo quisesse dizer à igreja: na ceia você tem a oportunidade de viajar para dentro de você, de olhar não para o outro, de olhar não para o próximo, mas de olhar para dentro de você. A viagem ao interior da alma, talvez é uma das viagens mais duras e difíceis que eu possa fazer. Por quê? Porque se eu fizer essa viagem, eu vou encontrar coisas que eu não gostaria. Mas a ceia, irmãos, é essa autoanálise, essa autoviagem em direção a dentro de nós mesmos, para nos autoexaminar. Para quê, pastor? Porque, querido, se não tiver essa autoanálise na ceia, acontece 4 coisas que o apóstolo Paulo elenca aqui. Primeiro, a Bíblia diz que quando a gente falha em se autoavaliar, a gente é alvo do juízo de Deus. Ele fala isso nesse texto. Esse autoexame é necessário. Em segundo lugar, ele fala assim: porque há muitos, os fracos e os doentes. Essa autoanálise, esse autoexame, irmãos, ele é importante, sabe por quê? Para evitar enfermidades. Enfermidades na alma, enfermidades no corpo. Esse autoexame é necessário, porque ele evita também, irmãos, a mão do Senhor e a disciplina do Senhor. Eu me lembro de Davi, quando ele fez o censo por orgulho. No final da vida dele, ele quis fazer um censo, mas não para ver o que Deus tinha feito, mas para ver o que a mão dele tinha feito. Irmãos, Deus não se agradou disso. A Bíblia diz que Deus chegou perto de Davi e disse assim: o que você fez, Davi?
Eu não te mandei fazer esse censo, mas Davi quis fazer um censo para ver o poderio do seu exército. Aí sabe o que Deus fez? Olha, meu filho, eu vou te fazer o seguinte, eu preciso te dar uma disciplina. Eu vou te dar 3 disciplinas, pode escolher. E o interessante é que se você ler em 2 Samuel, você vai ver que a disciplina que Deus diz para Davi, porque ele andou no caminho errado, é muito semelhante àquilo que Paulo disse aqui. Primeiro, juízo de Deus. Segundo, enfermidade. Terceiro, a disciplina do Senhor. E 4, ser condenado com o mundo, quando não tem um autoexame. Aí de repente, quando Deus coloca as 3 disciplinas para Davi, ele falou assim, Davi pode escolher. Ele virou e falou assim, ó, na mão dos homens eu não quero cair, porque os homens não têm misericórdia. Então, Senhor, eu não quero cair nas mãos dos meus inimigos. Doença eu também não quero, Senhor, porque doença eu vou ficar entrevado numa cama. Aí sabe o que ele escolheu? Então caia eu nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Mas, querido, a ceia é tão bom, sabe por quê? Porque na ceia Deus te dá chance de você fazer um autoexame para evitar que Deus te discipline. Porque toda disciplina, no início, parece ruim, mas depois ela produz fruto de arrependimento. Mas para evitar isso, o sino que bate do outro mundo, todo mês, ele é manifesto nesse lugar, para que você possa examinar a sua vida, comer do pão e beber do cálice. Amém? Portanto, querido, quero concluir dizendo o seguinte: hoje é dia de ceia, e a ceia tem essa pedagogia maravilhosa, esse poder maravilhoso. A ceia, meu irmão, não é um culto qualquer, ele é um momento onde nossa comunhão é restaurada. Amém? Paulo diz o seguinte: não é bom haver divisões entre vós. Na ceia a nossa comunhão é restaurada, na ceia a nossa lembrança é avivada. E como eu preciso, irmãos, me lembrar todos os dias dos benefícios do Senhor. É como diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Oh, irmãos, quando a gente participa desses elementos, a gente vê o quanto dos benefícios Jesus entregou para nós. Amém? É na ceia, querido, que a nossa missão é despertada. Essa semana, os diáconos da nossa igreja, eles ampliaram os lugares da igreja. Nós ampliamos quase 50 lugares, e a minha oração é que esses lugares não permaneçam assim, vazios, do jeito que estão hoje alguns, mas o que eu desejo é que esses lugares sejam cheios de pessoas, porque você resolveu anunciar a cruz do Senhor Jesus a elas. E essa mensagem foi uma mensagem salvadora, que trouxe essas pessoas para a gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. E por fim, querido, é na ceia que a nossa conduta é tratada, que a nossa conduta é santificada. Paulo diz assim: todo aquele que comer o pão e beber o vinho indignamente se torna réu. Eu não sou advogado, advogado é o Felipe. O que significa réu, Felipe? O réu é o... Irmãos, o réu é o acusado. Pastor, o que Paulo está dizendo? Que aquele que come e bebe a ceia de forma displicente, sem entender que por trás disso existe algo que você precisa primar na sua vida, você se torna culpado de quem? Do corpo e do sangue de Jesus. Engraçado, o que pode ser uma fonte de bênção se torna uma fonte de condenação. E é aqui, irmãos, que Deus trata comigo. É aqui que Deus trata conosco. É aqui que Deus molda o nosso coração. É aqui que Deus sublima as nossas arestas. É aqui, querido, que Deus nos santifica, para que a gente se torne um vaso de honra, útil e abençoado nas mãos do seu possuidor. Amém? Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por esse momento tão sublime da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa narrativa da ceia que o teu servo Paulo nos traz à memória nessa noite e que visa corrigir, Senhor, como um pai corrige o seu filho, os nossos descaminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos correndo atrás de homens, mas ajuda-nos a sermos discípulos de Cristo. Ajuda-nos nessa noite a elevar os nossos olhos e olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficar presos no passado. Ajuda-nos a romper com as coisas ruins do passado e nos lembrar das coisas boas que o Senhor Jesus fez por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a avivar essa lembrança gloriosa de que um dia o Senhor se deu por amor de nós, perdoou os nossos pecados e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Ó Deus, que nessa noite o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão. Tira de nós, Senhor, a negligência de recebermos, mas esquecermos de oferecermos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os embaixadores e os arautos dessa mensagem gloriosa, porque há muitos ao redor de nós que certamente serão alvos dessa mensagem e terão as suas vidas transformadas. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a fazer a viagem mais difícil, a olhar para dentro de nós, a nos autoanalisarmos, avaliarmos, fazermos um autoexame da nossa vida, a quantas anda a nossa vida no trabalho, no seio da família, no trato com os nossos filhos, na forma como nós tratamos o nosso esposo, as nossas mulheres. Ajuda-nos, ó Deus, a acertarmos aqueles pontos que precisamos acertar, e com a ajuda do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a nos santificar para a glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado porque a ceia produz isso tudo. A ceia corrige essas distorções. A ceia nos coloca de volta no glorioso e vivo caminho que é Jesus Cristo e o caminho da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a participar da Sua mesa não indignamente. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós, pedimos perdão pelos nossos erros e pecados e sermos lavados e perdoados no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a receber o gozo e a alegria que é de sentarmos à mesa com o Senhor da igreja e sentarmos à mesa com os nossos amados e queridos irmãos e podermos olhar no olho de cada um, tendo a nossa consciência pura e lavados os nossos pecados. Santifica esse momento, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Aviva a Tua obra no nosso meio, Senhor. Nós Te agradecemos muito e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.